Lei de cotas, inserção ou obstáculo? A lei de cotas, que obriga empresas com mais de 100 funcionários a ocuparem de 2 a 5% de vagas com pessoas com deficiência, tem sido um grande instrumento de inserção social, mas esbarra em algumas dificuldades para o deficiente e também para as empresas. Dentre os obstáculos que o deficiente encontra, o maior deles é a acessibilidade arquitetônica e principalmente a atitudinal. A acessibilidade arquitetônica está relacionada à necessidade de adaptação de ambientes de trabalho e do acesso, como rampas, banheiros, alargamento de portas e a comunicação com cegos e surdos. A nossa grande briga aqui em Curitiba é a acessibilidade a começar pelas calçadas, porque todos nós, independente da nossa condição, em algum momento da vida seremos pedestres. Até para quem anda de veículo, para quem anda de carro, para quem anda de ônibus, para quem anda de trem, em algum momento ele vai andar em calçadas. Mas o maior deles é a acessibilidade atitudinal, que está relacionada ao preconceito por parte dos colegas de trabalho, à falta de conhecimento e entendimento sobre a deficiência e da crença que as pessoas com deficiência não são capazes. Então, hoje, a limitação é um atributo da pessoa e a deficiência é uma questão social. Eu posso então dizer que a deficiência é da sociedade e não daquele que tem uma limitação física, mental, ou sensorial ou intelectual. Por outro lado, as empresas têm dificuldade na contratação por não saberem como e onde encontrar as pessoas com deficiência. E também pela falta de escolaridade e de capacitação, voltadas à educação inclusiva e à capacitação de pessoas para o mercado de trabalho. Segundo estatísticas do IBGE, no Brasil existem 24 milhões de pessoas com deficiência, 11 milhões em idade produtiva. Em Curitiba, são 259 mil pessoas com deficiência. Portanto, trata-se de um público que, além de merecer respeito, também é interessante público consumidor. As informações do Ministério do Trabalho e Emprego dão conta que a contratação de pessoas com deficiência vem crescendo ano a ano, mas ainda com números tímidos em relação aos números informados pelo IBGE. Por causa das dificuldades, muitos profissionais têm desistido da busca por vagas no mercado de trabalho. Além disso, o que impedia a inserção das pessoas com deficiência era a questão do benefício continuado, pago pelo INSS, destinado a quem não trabalha e tem renda de até 1/4 do salário mínimo. Desde setembro de 2012, um decreto prevê que os deficientes voltem a ter direito ao benefício em caso de desemprego. Porque, segundo o CONAD, a pessoa com deficiência tem um custo de vida 40% maior do que as outras pessoas sem deficiência. E, em função disso, este medo do desemprego gerava justamente a questão de não buscar oportunidade de trabalho. Por todas estas questões, em 2004, a Unileu, Universidade Livre para a Eficiência Humana, foi fundada, mantida por empresas privadas e sem uso de dinheiro público, vem trabalhando para que esse quadro mude. E muito mais que o cumprimento da lei, trabalha para a valorização das pessoas com deficiência, oferecendo capacitação profissional e cultural gratuita para estas pessoas. Oferecendo ainda informações para a adequação arquitetônica das empresas, principalmente a preparação de seus trabalhadores para que possam receber as pessoas com deficiência com naturalidade. A Unileu promove eventos que levam a sensibilização à sociedade para a causa da deficiência. Anualmente, promove o Rally da Inclusão, em parceria com o Jeep Clube de Curitiba e a Prefeitura Municipal. Este evento, que consta do calendário de comemoração do aniversário de Curitiba, tem o objetivo de levar as pessoas com deficiência a um passeio por trilhas leves, promovendo a interação dos jipeiros e dos PCDs. Trabalhar com a diversidade é um dos eixos principais de atuação definidos e um dos critérios para a gente selecionar os projetos que a gente vai apoiar. Para nós é uma satisfação poder participar desse momento de festa, de alegria.
Então é um dia onde a gente prova e comprova que a inclusão existe e é possível. Quando a Andréia nos trouxe esse projeto, dizendo que já existia, a gente no mesmo momento abraçou a causa também. A inclusão é realmente um dos grandes focos dessa gestão, mas eu gostaria novamente de agradecer a Andréia e a Unileu por ser pioneira e fazer esse evento tão bonito. Outro evento anual é o Jantar às Escuras, em parceria também com a Prefeitura de Curitiba e o Instituto Pró Cidadania, além de patrocinadores. Este evento, voltado à sociedade curitibana, tem por objetivo também de sensibilizar esta sociedade para que vivencie as sensações das pessoas com deficiência visual, pois o jantar é servido com os convidados vendados. Assim podem sentir como é a vida de um deficiente visual. Atividades culturais também são desenvolvidas com o objetivo de sensibilizar a sociedade e promover o conhecimento cultural das pessoas com deficiência, na medida em que participam de peças teatrais, visitas a museus e exposições. Atividades esportivas também é outra ação da Unileu. Hoje coordena o time paralímpico de vôlei sentado, já com vários títulos regionais, estaduais e nacionais, e que ainda tem entre seus atletas 4 jogadores convocados para a seleção brasileira paralímpica. Mudar a forma de pensar das pessoas sobre a deficiência é outro trabalho da Unileu, que em 2014 vai inaugurar a primeira escola de educação infantil totalmente inclusiva, onde crianças com e sem deficiência poderão conviver, fazendo com que o preconceito não se desenvolva. Estamos recebendo aqui hoje Rick Vilar, que é escritor, blogueiro, profissional de TI e um importante mobilizador na questão da acessibilidade. Rick, obrigado por sua presença. Gostaria de começar esse tema com você, querendo saber um pouquinho se essas dificuldades mudaram ou estão diminuindo em relação à acessibilidade da pessoa com deficiência. Olha, graças a Deus, com a entrada de várias organizações sociais que lutam pelo direito da pessoa com deficiência e cada vez mais a própria pessoa com deficiência buscando os seus direitos, está mudando bastante. Curitiba é o melhor que tem dentro do Brasil. Fomos agora há pouco tempo para Brasília e coincidiu com a época das manifestações, da Copa das Confederações. Então, assim, Brasília é uma cidade inacessível e eu não sei como ela vai ser a cidade da Copa. Então você vem de Brasília para Curitiba. Curitiba tem um movimento social da pessoa com deficiência, buscando melhoria do direito da pessoa com deficiência e acessibilidade em assistividade, que você coloca no Brasil como se fosse o top, o que nós temos de melhor dentro do Brasil. E isso tem ajudado bastante. É importante que, apesar do pouco que temos ainda, somos referência na questão da acessibilidade. Mas ainda precisa trabalhar muito a questão do respeito, principalmente das vagas, o respeito da acessibilidade dos edifícios, das edificações, para que a pessoa com deficiência possa realmente ter acesso mais livre a todos esses locais. Com certeza. A maioria das situações que nós encontramos, elas não estão relacionadas às leis, porque as leis existem, né? Em 2009 nós tivemos a Convenção da ONU, que passou a ser integrada à Constituição brasileira. Então nós temos na nossa Carta Magna todas as orientações do que o Estado deve fazer em relação à acessibilidade. Em contrapartida, nós temos leis nacionais, como por exemplo, você falou na vaga de estacionamento, nós temos a lei do Denatran, do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que a gente tem que ter vaga e tal. Ótimo, beleza. As vagas existem. Nas vias públicas, o que acontece? Em várias entrevistas, em várias redes de TV, nós colocamos a questão da vaga. O que acontece? Eles colocam a vaga e do lado da vaga colocam um poste. Como que eu, como cadeirante, vou conseguir montar a minha cadeira de roda com um poste do lado?
carrinho de pipoca, até moto de organismos governamentais, já encontrei parado. Então, como que eu vou descer? Começa daí. Quer dizer, tem a vaga, mas primeiro, a atitude da pessoa em respeito àquela vaga, e em segundo lugar, vem a questão da própria estrutura arquitetônica montada para aquilo, ou seja, a vaga existe, mas ela está fora da norma da ABNT, a norma que diz como que a vaga deve existir. E vou mais além, por exemplo, você chega na vaga, tem uma pessoa estacionada. E aí você fala, amigo, eu sou cadeirante, não, mas minha mulher foi só ali no pet shop pegar o cachorro. Fala, amigo, mas essa vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Você pode retirar o seu carro, por favor? E o cidadão acha ruim de tirar o carro. Quer dizer, vamos supor, eu pego 5.000 cadeiras de roda e estaciono essas cadeiras em todas as vagas para pessoas que não têm deficiência. Os caras vão pegar a cadeira de roda, tocar fogo, passar com o carro por cima. Por quê? Porque aí numa situação inversa, nós, pessoas com deficiência, estaremos invadindo o território deles. Não só como uma pessoa com deficiência, como um idoso também, né? Mas o que a gente percebe e o que a gente consegue constatar é que o problema não é falta de legislação, mas sim falta de educação. Sim, é a atitude, é o cidadão olhar para a vaga do idoso, olhar para a vaga do deficiente e dizer, não, pode chegar um cadeirante ali que ele não desce do carro em 5 segundos como eu. O cadeirante não, o cadeirante tem todo o procedimento de desmontar a cadeira, colocar, abrir a porta, descer. Nós levamos tempo. Eu consigo, num estado bom, a gente consegue fazer em 10 minutos, 5 minutos. Agora, há aquelas pessoas com deficiência que têm muito mais dificuldade motora do que eu. Então, essas pessoas elas vão levar mais tempo para descer do carro. Por isso que tem aquela guia, né, na vaga de cadeirante. Ah, mas a vaga de deficiente ela é espaçosa, ela é uma vaga pintada, bonita, tem aquela guia do lado. Sim, porque tem que ter o espaço da cadeira, tem que ter o espaço para poder se movimentar. Mas uma outra questão que chama atenção é que, segundo o IBGE, nós temos 24 milhões de pessoas com deficiência, 11 milhões dessas pessoas em atividade produtiva. Então a gente começa a perceber que 11 milhões de pessoas chega a ser em torno de 6 ou 7% da população brasileira, né? Que é um número considerável economicamente, se nós entendermos que essas pessoas que estão sendo incluídas no mercado de trabalho têm renda, e se ela tem renda, ela consome. E ela, para consumir, precisa ter acesso. Se ela não tiver o acesso ao supermercado, à loja, ela acaba não sendo aquele cliente potencial ou aquele cliente que vai consumir naquele mercado. Uma outra questão que me chama a atenção, você estava falando do seu carro, eu queria que você contasse alguma experiência ou a situação na questão do estacionamento, né? Porque não é só a vaga na rua. Muitas vezes a pessoa, como qualquer outra, não gosta de parar na rua, ele prefere parar no estacionamento. E aí você tem a questão do manobrista, que muitas vezes pode não estar preparado para isso. Com certeza. Você chega no estacionamento onde existe um manobrista, você para o carro, e o manobrista simplesmente olha para o carro e fala, esse carro é adaptado? Eu falo, é. Então eu não vou poder estacionar teu carro, porque eu não sei mexer com carro adaptado. Além de, dentro desse tipo de estacionamento, não ter a vaga reservada, por quê? Porque eles falam, não, nós temos o valet, o manobrista. Dentro do nosso estacionamento, como o senhor está pagando, nós estacionamos o seu carro. Mas o valet também não sabe dirigir. O carro adaptado, e aí? Dá na mesma. Mais uma vez, não é questão de lei, é questão de educação e questão de entendimento do que é a deficiência. Sim, treinamento. Poxa, por exemplo, dentro desse percentual que você falou, nós temos na região metropolitana de Curitiba, em média, isso é dado do IBGE também, 300 mil pessoas com deficiência. Gente, não é uma e nem duas pessoas. São 300 mil, é um público enorme, é um público gigantesco. Em torno de 10% da população, aliás, um pouco mais, quase 15%. Cada estacionamento desse era para ter pelo menos um manobrista treinado que conhecesse o carro adaptado e estacionasse o carro. A gente percebe que a questão da acessibilidade vai muito além, né? Não é só da questão da vaga, não é a questão da rampa, mas é a questão de ter o banheiro adaptado, de ter as portas alargadas,
de ter muitas vezes o balcão da loja rebaixado para que o anão possa também ser atendido numa condição melhor. Não é nem a questão do anão também. Poxa, eu me coloco na situação do anão, porque eu tenho 1,80 m, sou um cara alto, mas nessa cadeira de roda eu não tenho 1,80 m. Então você vai chegar no balcão, que o balcão realmente é muito alto para que você consiga falar, e às vezes tem que virar e o atendente está lá em cima para você entregar, falar alguma coisa. Então, na verdade, o desenho universal hoje existe justamente para isso, para quebrar esse tipo de barreiras. Para o resto tem a legislação, é só aplicar e pronto. E parece que a questão econômica ainda não chamou atenção, né? Em se tratando de 11 milhões de pessoas em idade produtiva, em 300 mil pessoas dentro da região metropolitana de Curitiba, que podem estar trabalhando com renda e aptos a consumir. Só que se você não estiver preparado para recebê-lo... Mesmo que não esteja trabalhando, vamos supor, o cidadão recebe o BPC, que hoje é o salário mínimo, corresponde a R$ 678 por mês. Que é uma renda. Então, ele pode não estar trabalhando, pode não estar efetivo no mercado de trabalho, mas ele tem renda. Ou seja, nós temos renda, nós temos dinheiro para gastar. Hoje nós viemos para dar essa entrevista. Eu procurei vaga de estacionamento para pessoa com deficiência. No estacionamento público, 2 quadras quadradas ao redor, não encontrei. Aí fui para 3 quadras ao redor de onde nós estamos agora, e todas as vagas estavam ocupadas. Significa que todos aqueles deficientes têm um carro. Porque se o carro está estacionado, eles têm uma credencial, eles são deficientes, eles andam naquele carro. Então eles estão pagando ao estacionamento público, porque o estacionamento público, ele é pago. Não encontrei a vaga. Chegando a hora da entrevista, eu preocupado, falei, meu Deus, vou atrás de um estacionamento particular. É o jeito, se não tem vaga, no estacionamento público, vamos recorrer ao privado. Aí a mesma história de sempre, o cara olha, é adaptado, né? Não sei dirigir. E aí? Porque justamente vem a questão de eu preciso respeitar para que eu possa ser respeitado e exigir que seja respeitado. Com certeza, olha, você tocou na questão do idoso, né? Então, o idoso, ele em certos aspectos, ele também é uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque ele tem a mobilidade reduzida. E se você não caiu, não quebrou, não fraturou alguma coisa, e além de idoso você está numa cadeira de rodas, gente, você vai ficar idoso. Não adianta, você vai envelhecer. O respeito que você tem que ter pela pessoa com deficiência e pelo idoso é o respeito a si, porque eu não era deficiente. Eu até sofri o meu acidente no dia 17 de maio de 2006, eu não era cadeirante. Eu andava, eu tinha minhas funções normais, eu era uma pessoa que não tinha deficiência alguma, pelo contrário, eu era um atleta, eu fazia escalada, rapel, trilha de bicicleta, era um cara 100% ativo, e hoje estou na cadeira de roda. Mas eu nunca deixei de respeitar quem não é cadeirante, porque nós temos um amigo nosso que desde criança é cadeirante, e nós sempre tivemos orgulho dele e respeito, não por ele ser cadeirante, mas pela forma que ele encarou a vida, tendo deficiência, e muitas vezes nos apoiando, nós que não tínhamos deficiência nenhuma, dizendo, cara, se eu estou na cadeira de roda e você anda, você não pode ficar triste, você não pode fazer nada, porque eu estou numa situação pior que você e eu faço alguma coisa. Então, ele sempre foi estímulo para a nossa turma, né? E quando eu me tornei cadeirante, eu falei para ele, olha, agora nós vamos lutar juntos por acessibilidade. Vamos pegar quem anda de moto, porque eu andava de moto, né? Então, quem anda de moto, acontece 2 situações. Uma, o motoboy, quando ele está cortando entre os carros, que eles chamam de corredor, que de uma hora para outra o cara pode simplesmente sair da faixa, ou abrir a porta, ou qualquer coisa do tipo, que ele vai colidir e cair no chão. Colidindo e caindo no chão, ele pode fraturar, tanto sofrer fratura craniana, quanto da coluna ou pior. Existe aquele motoboy que passa entre os 2 carros. Então, se um carro bate atrás, como eu já conheci vários, o cidadão perde as 2 pernas. Ele, às vezes perde uma, mas muitas vezes, quando ele passa entre os carros, que um bate no outro, esmaga, o cara perde as 2 pernas. Se essa pessoa tivesse consciência disso, ela não faria.
Porque ela é olhar para o cara com a perna amputada e dizer, meu Deus do céu, se eu cortar os carros na moto e acontecer alguma coisa comigo, eu posso perder uma perna, as duas pernas? Aí ele não faria isso. Veja, nós passamos por várias situações. Primeiro você vai envelhecer. Não adianta. A idade, não existe fonte da juventude. Se não morrer antes, vai envelhecer, né? Se você não morrer num acidente de trânsito, você vai envelhecer. Mas, enfim, todo tipo de coisa que todo dia fazem pessoas com deficiência. Não só acidente de moto foi só um exemplo, mas é moto, carro, pedestre, bala perdida, tiro, briga. Então, os deficientes, eles são feitos a cada dia. Então, você, um dia, pode se tornar uma pessoa com deficiência. Será que você tem essa consciência? Não só porque um dia eu posso me tornar uma pessoa com deficiência, mas é a questão do próprio respeito, e sim da atitude. A questão da cidadania, né? Sim. E a gente percebe, obviamente, que existem as pessoas com deficiência que ainda não conseguiram superar essa deficiência por N motivos, né? Existem uma série de atividades que ele pode desenvolver sem o menor problema, até porque cada pessoa, sendo deficiente perante a lei ou não, todos nós temos alguma deficiência. A gente até costuma brincar, um é mais alto, outro é mais baixo, outro é mais gordo, outro é mais magro, outro é careca, o outro não é. E a própria questão da visão, né? Se a gente precisa usar uma lente ou um óculos, a gente tem uma determinada deficiência visual, né? E obviamente que a acessibilidade, eu diria que é o início desse novo olhar, porque se eu passo a entender que eu preciso promover a acessibilidade, eu começo a mudar o meu olhar sobre esse aspecto. Sim, com certeza. Mas nós temos um termo novo, digo novo porque agora que ele começou a ser aplicado, que chama-se assistividade. O que seria a assistividade? A gente parte para o desenvolvimento de tecnologia assistiva. A acessibilidade, ela é muito lembrada na questão da acessibilidade arquitetônica. Mas o que seria a tecnologia assistiva? O que seria a assistividade? A assistividade funciona da seguinte forma: eu opero um computador. Eu estou sentado numa cadeira de rodas, você está sentado numa cadeira comum. Se a gente tirar, desmontar esse estúdio aqui e me colocar em frente a um computador, operando o computador, e você do meu lado, operando outro computador, se uma pessoa tem um balcão na nossa frente, se a pessoa nos vê do outro lado, ela não vai saber que eu uso uma cadeira de roda. Não vai saber que eu uso uma cadeira de roda, que eu sou o cadeirante e que você é o andante, digamos assim, né? A pessoa não vai ver diferença alguma, porque realmente não existe diferença alguma. Agora, e se você colocar uma pessoa com deficiência visual sentada do mesmo jeito que nós estamos na frente do computador, como ela irá operar aquele computador? Aí entra a questão da tecnologia assistiva ou da assistividade, que é você dar condições à pessoa com deficiência, seja ela qual for, seja deficiência auditiva, seja deficiência visual, seja deficiência intelectual. Nós temos o Stephen Hawking, que ele hoje senta na cadeira de Newton, na Inglaterra, que é a cadeira da física, do pai da física praticamente, do pai da física moderna, que é Newton. E o Stephen Hawking, hoje, ele se comunica através do olho, porque ele não fala. Então, quem fala por ele é o computador. Ele graduou, ele pós-graduou, ele fez um mestrado, depois fez um doutorado. Ou seja, uma pessoa que hoje se comunica com outra somente através de um computador e através de uma tecnologia assistiva, porque se nós pegássemos o Stephen Hawking hoje e jogássemos ele 100 anos atrás, ele não teria como se comunicar, porque ele não teria esta ferramenta de assistividade, ele não teria essa tecnologia assistiva que nós temos hoje. Se você disser, mas a pessoa com deficiência não tem capacidade, que é isso? Como que eu posso dizer que uma pessoa com deficiência não tem a capacidade, se você coloca essa pessoa com deficiência com uma tecnologia assistiva como essa, e o cara é totalmente capaz? Como dizer que essa pessoa não tem capacidade se ele tem essa capacidade? E a grande questão não é a falta de um membro ou de um dos sentidos que vai fazer o cérebro trabalhar diferente, né? Ou o cérebro ser deficiente também, né? Não é a falta do membro que vai fazer o cérebro evoluir ou adquirir conhecimento e poder ser uma pessoa destacada no ramo de atividade que atua pela simples falta.
do membro, ou a falta de um dos sentidos, né? Ou a visão, ou a audição. A deficiência não está na pessoa com deficiência, e sim naquele que não tem a deficiência e que olha a deficiência de uma maneira distorcida. Com certeza. Olha, voltando ao exemplo das cadeiras do balcão e do escritório. Vamos colocar nesse mesmo balcão. Você que não tem deficiência alguma, eu que sou cadeirante, vou ficar atrás do balcão, vamos pegar um deficiente visual sem o óculos, não é? Porque quando ele coloca o óculos escuro, a pessoa pode até não perceber que ele é deficiente visual. Mas vamos colocar ele sem óculos e vamos pegar o Stephen Hawking, que é uma pessoa que tem deficiência muscular progressiva, e vamos colocar nós 4 sentados um do lado do outro. A pessoa que vai chegar para você, tá, tudo bem, ele vai ver que você não é deficiente. O que vai chegar até mim, tá, tudo bem. Quando ele chegar no balcão, que ele olhar, ele vai ver minha cadeira de roda. Então depois daqui ele vai ver que eu sou deficiente. Mas se você pegar o deficiente visual, na hora que ele olhar o olho da pessoa, ele vai ver que aquela pessoa é deficiente visual. Aí ele vai dizer, opa, eu acho que aquele cara não vai me atender bem, porque ele é deficiente visual. Só que aquele deficiente visual, como eu falei, a questão da assistividade, da tecnologia assistiva, ele vai estar com um software no computador que interpreta os comandos deles por voz, ou seja, por que for, né? E você vai poder fazer o atendimento daquela pessoa da mesma forma que você, que não tem deficiência alguma, eu que sou cadeirante, que a minha deficiência não me limita a esse ponto, ele vai atender da mesma forma. Por quê? Porque existe uma ferramenta chamada tecnologia assistiva que vai dar equidade. Equidade significa que nós vamos pegar uma pessoa que sem essa tecnologia assistiva, ela não conseguiria chegar no nosso padrão de operação de computador, digamos assim. Então você vai jogar um programa de computador que ele vai dar equidade, ele vai transformar essa pessoa que teria essa suposta deficiência em uma pessoa que vai poder ter a total funcionalidade que nós temos, que eu posso ter, sendo uma pessoa com deficiência cadeirante, mas enfim, eu posso operar o computador normalmente, ou você que não tem deficiência nenhuma e pode operar o computador normalmente. Então, você tem um deficiente visual que ele está em equidade conosco, ele está de igual para igual. Você tem um cara que tem a distrofia muscular progressiva, que não mexe os músculos, mas através daquele programa de computador, ele estando no mesmo balcão, onde nós 4 estaremos sentados, ele vai estar em equidade conosco, porque através do software da tecnologia assistiva, ele vai ter acesso ao computador e vai poder desenvolver a mesma coisa, a mesma função que nós poderíamos desenvolver. E uma outra questão interessante também é que hoje várias universidades têm desenvolvido essa tecnologia assistiva, seja para cegos, ou para surdos, ou para pessoas que têm uma deficiência física mais severa, dos membros inferiores e superiores, e que isso a gente percebe que tem aumentado essa busca por desenvolvimento dessas tecnologias, justamente como forma de ir quebrando esses paradigmas de que se a pessoa tem deficiência ela não consegue ser produtiva, e mostrando, e muito mais que isso, mostrando e provando que essa visão é completamente errada, porque a tecnologia assistiva, como você mesmo disse, ela coloca em igualdade de condições 2 pessoas aparentemente diferentes, mas que conseguem produzir da mesma forma, porque a tecnologia que vem e substitui ou supera aquela suposta deficiência. Com certeza. E assim, esse programa ele vai para a web, até onde vocês me informaram. É isso. Eu queria que você que nos assiste, você que é um desenvolvedor em TI, nós temos hoje muitos softwares pagos, que são softwares em excelência, ou seja, são softwares que vão fazer essa equidade, vão dar essa igualdade de capacidade à pessoa com deficiência, mas alguns deles, os melhores, evidentes, são pagos, né? Então você que faz uma faculdade de TI, você que desenvolve sistemas e quiser nos ajudar, quiser ajudar a assistividade, ao fomento de tecnologia assistiva, por favor, pense que você vai ajudar muita gente fazendo isso. E detalhe, que seja um software, que seja um freeware, que seja tecnologia livre e gratuita. Ok, eu conversei aqui com o Rick Vilar,
que é escritor, blogueiro, profissional de TI e mobilizador para a causa da acessibilidade, e vamos aqui aproveitar e usar esse termo, da assistividade, para que as pessoas com deficiência possam cada vez mais estar em condições de igualdade com as outras pessoas e sejam valorizadas e respeitadas. Quero agradecer, Henrique, a sua presença, deixo aberto para suas palavras finais e gostaria de dizer que nós estamos aqui à sua disposição quando você quiser, será um prazer recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado. Eu queria deixar os meus contatos, né? Você pode digitar em qualquer buscador da internet, Rick Villar, que é R-I-C-K-V-I-L-L-A-R, e você vai encontrar todos os nossos contatos. Ok, nosso programa está chegando ao fim, espero que você tenha gostado. Os convido a estar conosco nos próximos programas, e se você quiser saber mais sobre a Unileu, o site está aí na tela, www.unileu.org.br. Universidade Livre para a Eficiência Humana, uma porta aberta para a diversidade.